Bom, meu nome é Vanderlei, sou casado com a Edivânia, tá ali, a mulher mais linda, né, que tá aqui. Vou fazer uma média, né? Eu sou formado em filosofia, especialização em psicologia, em gestão de pessoas e também formação em coaching profissional. E tenho 2 filhos, o Marcel, de 21 anos, e o Gabriel, de 15, também são bem envolvidos na igreja, graças a Deus, né? Eu coordeno a Igreja Sal da Terra do Setor Sul, aqui em Berlândia. Me converti aqui nesse ministério, né, há mais de 25 anos, então sou prata da casa, né? Fui lá para esta igreja como membro e fui galgando lá as funções, né? Porque eu sempre entendi o chamado de Deus e onde eu chego eu consigo ser mais um, né? Sempre estar à frente para estar ajudando. E graças a Deus a gente está passando um momento lá que eu não sei se é bom ou ruim, né? Que é a transição aí dos 200 membros, né? Então a gente não é pequeno mais e ao mesmo tempo ainda não é grande. Então a gente está nesse momento, vivenciando esse momento na nossa igreja. Bom, Bruno está aqui do meu lado. Meu nome é Bruno Daniel, faço parte da congregação Moderada no bairro do Centro. Eu faço parte do meu pai, o Sr. Daniel, e sou formado em administração, especialização em finanças, e estou acompanhando tanto o meu avô quanto o meu pai na questão de igreja, principalmente meu pai na plantação de igreja, desde lá de São José do Rio Preto. E envolvido, meu avô botou a semente no meu coração muito marcante, eu creio que meu pai regou, e hoje eu estou aqui, permanecendo na perseverança. Amém? Obrigado. Paulo Duarte. Bom dia. Meu nome é Paulo Duarte, o pessoal me conhece como Paulão. Sou esposo do Daniel, pai do Paulo Filho. Sou formado em administração, das pequenas e médias empresas, em especialização. E hoje sou pastor na igreja no bairro Valmir. Em 2005, Ministério Sal da Terra, desde então eu tenho trabalhado sempre com jovens, né, trabalhando com jovens, e estava no Centro-Oeste até 2 anos atrás. Desde então estou lá com o Maurício, com o Caio, com a Mera, a gente pastoreando na igreja do bairro do Almir. Tem sido sim, uma experiência fantástica. Eu queria falar um pouco de falar do estudo. Saí de uma realidade e fui para outra realidade muito curta, assim, né? Creio que nem tinha passado por isso. Mas é algo desafiador, mas que agrega muito na nossa vida. É isso. Obrigado, Paulo. Lúcio Duarte. Bom dia, meu nome é Lúcio, sou pastor da cidade Frutal, Sal da Terra, cidade Frutal, a grande Frutal, né? Alguns conhecem aí, a grande metrópole. Mas é um privilégio poder estar lá. Sou casado com o Luciano, pai do Felipe, de 7 anos, e o João, que está chegando aí no próximo mês, no final de maio. Acho que é isso, né? Obrigado. Marcos? Bom dia, gente. Meu nome é Marcos, casado com a Roberta, pai da Larissa, do João e do Felipe. Converti no Sal da Terra em 1991. Sou dentista, né, de profissão. E toda a formação mesmo de liderança cristã foi bem naquilo que foi falado no primeiro fórum, né? Foi bem na prática mesmo, mas sempre estimulado ao conhecimento teórico, ao estudo bíblico, a debruçar sobre a Bíblia, buscar, ir atrás, boa literatura, né? Acho que isso é muito importante também. Tem muita coisa ruim, né? Mas tem muita coisa excelente, principalmente considerando a história da igreja, que a gente não pode desconsiderar. Tá bom? Estou em Goiânia hoje há 12 anos, pastoreando uma das nossas congregações lá. Obrigado. Bom, eu só quero lembrar que essa formação das mesas, a ideia, nós vamos ter um período, após esse painel, nós vamos ter uma conversa com as pessoas que compõem a mesa com você, sobre os 2 temas que nós já tratamos. Então vale a pena você anotar, conversar. Isso vai ser o seu bate-papo, ou seja, dessa mesa. Por isso que a gente queria estimular muito que você não esteja apenas com o seu grupo, porque o seu grupo você já trabalha no tempo a tempo, né? No dia a dia. Isso não vai te expandir ou te desafiar a pensar, porque talvez mais do que respostas,
dessa plataforma, nós queremos estimular perguntas para te trazer reflexão. Então é muito mais desafiar com perguntas do que dar para você responder. Mas nós queremos ferramentalizar, queremos também ser objetivos e falar sobre agora o tema de formação de líderes, né? Então vou começar lá com o Marcão. Marcão, qual é a prática na formação? Como pegar aquela pessoa e apresentar perfeito em Cristo? Como tem sido essa jornada? Quais são as etapas? Existe isso de forma sistemática? O que a gente crê que realmente eu, fui formado dessa forma, portanto eu acredito muito nessa forma, que é basicamente uma forma muito relacional. É aquilo que Jesus fez 2000 anos atrás e deixou para a gente como legado. Então, selecionar algumas pessoas, mas não damos conta de fazer isso com uma qualidade boa, com muita gente, nem Jesus deu conta. Lógico que Jesus, a metodologia dele alcançou a gente hoje e espalhou pelo mundo inteiro, porque isso foi por capilaridade. Então, nós precisamos pegar poucas pessoas e relacionar com essas pessoas. Aquilo um pouco que o Paulo Júnior falou no primeiro painel aqui. Mostrar a Bíblia, ensinar a Bíblia, imprimir Bíblia no coração dessas pessoas na caminhada, no cotidiano, nas questões da vida, porque senão nós vamos formar pessoas esquizofrênicas, gente que tem muito conhecimento teórico, mas não consegue aplicar essa teoria. A gente tem visto isso. Aliás, hoje a gente tem visto que não tem nada, nem conhecimento teórico bíblico, há uma defasagem mesmo até da teoria bíblica. Então a gente tem que forçar a pessoa a ler ao básico da Bíblia. Mas é isso, seria basicamente isso, chamar a pessoa. Como é que se dá isso de uma forma prática? Incentivando os próprios líderes. Então lá na nossa congregação nós somos mais ou menos 130 líderes, fora os voluntários. O que você define como líder? Porque às vezes a definição de cada congregação vai ser melhor. Então você fala assim, esses são nossos líderes. Você está dizendo de quem? 130 líderes que já foram ordenados ou consagrados. Pastor, presbítero ou diácono? Pastor, presbítero, diácono ou líderes em formação em treinamento. Nem todos são ordenados. Desses 130, a gente deve ter mais ou menos metade, 60 ou 70 ordenados, o resto é líder em formação. Nós temos uma reunião de liderança por mês, que acontece no sábado. Depois de tantas tentativas, pelo tamanho da nossa igreja e pela cidade que a gente ocupa, que é uma capital de 2 milhões de habitantes, então isso você tem que levar isso em conta. Uma coisa você pastorear uma igreja numa cidade pequena, onde o deslocamento é 5 minutos. Outra coisa, você está numa cidade, metrópole, onde o trânsito implica. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ser pensado de uma forma estratégica. Gente, pensar estrategicamente não é pecado. A gente acha que Deus deu inteligência para a gente, Deus deu estratégia para a gente. Lógico que essa estratégia, essa metodologia, se ela não refletir o que a gente crê, está errado. Mas, dependendo de onde você está, do tamanho da igreja, você tem que pensar. Então, nós temos uma reunião por mês, sábado, começa com o almoço. Então, para quê? Para poder ir a mulher, porque ela não tem que preocupar com o almoço em casa. A gente começa com o almoço por quê? Porque a mesa faz parte do nosso DNA, do Sol da Terra. Então a mesa tem que estar presente sempre nas nossas reuniões e de diversas formas. Então a gente começa com o almoço, meio-dia até 1h30, depois de 1h30 às 3 da tarde nós temos um momento junto com todo mundo para a gente passar visão, estratégia, ânimo, orar uns com os outros, dar testemunho, ou seja, é aquele momento para a liderança ser estimulada. E depois alguns ministérios ainda reúnem cada um separadamente. Bom, Valéria, você está falando que você tem trabalhado, você trabalha com gestão de pessoas. Qual o grande desafio na formação de líderes que você percebe e enfrenta na sua congregação? Qual é a maior dor sua olhando lá para cumprir a sua missão? Então, que a gente está falando de realidades de igreja. Nós somos uma igreja de bairro. Muitas vezes as pessoas não têm uma formação ainda nem escolar suficiente, né? Muitas vezes nós temos que incentivar o pessoal a voltar até a estudar mesmo, e isso tem acontecido, as pessoas têm agradecido, né? E a gente tem na nossa igreja a
cada 15 dias a gente tem, na terça-feira, é um dia específico de treinamento para liderança. Né? A gente passa todas as informações do Ministério, também temas específicos. E agora, lógico, a gente vai coincidir na terça-feira, né, que está no do Ministério Céu da Terra. Então, assim, o que a gente enfrenta hoje, a nossa igreja tem em torno de 200 membros e a metade são jovens. E esses dias eu até assustei porque eu falei, quem tem mais de 20 anos aqui no culto de jovens, levanta a mão, poucos levantaram. Então a gente tem esse desafio, por um lado é muito bom, né, que é muitos jovens na igreja, eles têm um ponto específico no sábado, onde a gente também trabalha bastante com eles, né, dentro dessa modernidade, a gente tem trazido temas específicos, né, trabalhar com os pais, trabalhar com os jovens, porque a gente acha que não, mas na nossa própria igreja, jovens se importando, jovens querendo se suicidar, né? E a gente tem então trabalhado muito com essa liderança jovens. A gente enfrenta um problema por conta agora desse crescimento, e está na pesquisa do Tim Keller, você também falou aí, que os mais antigos líderes às vezes estão dando mais trabalho do que aqueles que são jovens, estão chegando agora, justamente por esse desafio da mudança, né? Todo mundo tomou a decisão, estou sabendo, enfim. Então a gente está trabalhando nesse momento, essa transição, né? E tem sido um bom desafio aí. A nossa igreja, eu vi aqui a maioria deve ter pequenos grupos, mas nós damos uma ênfase muito grande nos pequenos grupos. Então a nossa igreja é uma igreja em pequenos grupos, né? E a gente tem visto que isso tem favorecido o crescimento de pessoas que às vezes eram muito tímidas e de repente começam a falar. Nos nossos pequenos grupos, os temas que são tratados é a administração de domingo. Então, inclusive você vai pregar o SPC, você vai ver jovens lá anotando que você vai pregar, porque no domingo, no pequeno grupo, eles vão passar o que eles entenderam, passar a perspectiva deles. E isso tem sido muito bom, porque não é o líder que ministra a palavra, ele facilita a palavra, né? E dá oportunidade para que os demais. E isso tem surgido, né? Muitos líderes ali em potenciais, e esse treinamento de terça-feira é aberto para a liderança e também aqueles que desejam se formar como líder. E nós temos assim vamos dizer assim, um trilho de liderança mínimo que a gente estipula para desde quando a pessoa chega na igreja e ela vai passando por aquelas etapas, então isso vai favorecendo o crescimento dessa liderança na igreja. Obrigado. Lúcio, como é que tem sido a plantação de uma cidade nova, uma igreja nova, e a formação desses primeiros discípulos aí na jornada da caminhada? Bom, eu fui para Frutal, né, convite de um grupo lá de pessoas da cidade, totalmente diferente do que eu tinha trabalhado. Eu trabalhava com jovens aqui, e a gente deparou com uma situação totalmente nova, porque são pessoas mais velhas. Quando eu cheguei lá nesse grupo, metade das pessoas tinham mais de 50 anos, tem casais lá que fizeram boda de ouro, tive a oportunidade de fazer boda de ouro, fiz boda de prata, 20 anos de casado, trabalhou com um perfil totalmente diferente, tem 10 anos de casado, vou fazer 10 anos agora em próximo novembro, e era totalmente diferente. 30% da minha igreja mora na zona rural, 30%, e aos poucos vai se equilibrando, totalmente visto, né? Já tem um pouco mais de jovens, tem idosos, tem pessoas de meia idade, de todo jeito. Mas é um desafio. E é um desafio porque eu sabia que era um perfil totalmente diferente do meu, que eu já tinha trabalhado, que eu já tinha vivido. Eu sabia que, na verdade, aquele desafio para mim seria não eu ser, talvez, um pastor da cidade, mas eu ser um cara que fomenta a igreja naquela cidade. Eu precisava começar esse desafio. Então, eu coloquei na minha vida algumas perguntas para fazer para mim como aquela igreja poderia funcionar de forma orgânica, sem que até eu mesmo atrapalhasse alguns processos. Então, eu fiz algumas perguntas assim para mim. Primeiro, que eu trouxe, às vezes eu trouxe, talvez alguns aqui possam, quero só trazer isso aqui para que todos possam refletir, possam conversar, servir para mim, talvez servir para mais pessoas. Eu coloquei assim, a igreja que eu estou hoje, funciona sem a minha pessoa. Se eu não estiver participando, se eu não fizer nada, se eu sair de lá hoje da cidade, essa igreja vai continuar ou ela vai morrer? Isso para mim é um fundamento, porque isso mostra que eu preciso formar. Eu entendi, até na passagem que nós estamos estudando esse ano de transmissão, de que o sucesso da igreja, né, entendendo bem essa palavra, o sucesso de show business, né, o sucesso, que a sua Deus falou para Josué. Isso, saúde. A saúde da igreja
ela só é identificada se a gente tiver discípulos da sua terceira geração. Então eu tenho que formar gente capaz de ensinar, então o que o Paulo fala lá, né, na carta de Timóteo, ele fala lá, transmite a outros que sejam capazes de ensinar outros. Então eu tenho que ensinar gente potencial, que eu consigo também ensinar outras pessoas. É um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, eu só vou ver de fato aquela igreja estabelecida se eu conseguir ensinar gente que ensina gente. Então aqui para mim hoje é um fundamento, é uma base. Eu trabalhei demais essa semana, como se eu tivesse ficado à toa a semana inteira. E aí, depois de mais 6, demorou mais 6 meses as reuniões de conselho. E aí depois, lá é assim, nós é bem legalista nesse ponto. É obrigatório que o conselho faça parte, até ano passado, a gente fazia aqui a parte de Uberlândia, agora estamos fazendo junto lá com o pessoal de Uberaba, a nossa reunião a escola de liderança. Então é obrigatório que o conselho frequente toda reunião de liderança na Fundação da Terra. Então, basicamente, o seu primeiro objetivo agora é formar o núcleo central do conselho. Isso, e o conselho, e também o conselho, o que é obrigatório? É obrigatório no sentido assim, lógico, exagerado. nesse sentido. Mas assim, é no sentido de que eles tenham a ponte com o Sol da Terra, que eu não seja só eu a ponte, mas que eles também tenham essa ponte para que eles possam caminhar sozinhos de acordo com os outros. Bruno, qual que é a sensibilidade sua? Vou falar de maneira bem prática, porque acompanhando meu pai como pastor, desde quando criança, estando junto com ele, vendo os aconselhamentos, conversas, e quando eu ia passar férias em São Paulo, meu avô era pastor, então minhas férias ele me levava da casa dele para a igreja e eu acompanhava e ficava vendo. E aí eu percebi que esse negócio aqui, ó, formação de liderança, é uma coisa extremamente complexa e que gera muita dificuldade nas nossas realidades congregacionais. Então, antes de falar de metodologia, do que a gente pode estar fazendo ou não, eu acho que a gente tem que se remeter lá à essência. Porque quando Jesus diz, ore para que o Senhor da Seara, Ele envie os trabalhadores, o que acontece é que a gente, na nossa pressa de dar uma resposta para a nossa sociedade, nós estamos formando grupos de trabalho, grupos de liderança, nós estamos apresentando eles diante de Deus e pedindo a bênção de Deus para aquilo que nós montamos como liderança. Porque nós não estamos fazendo como Jesus, que passou uma noite inteira orando para depois chamar os seus discípulos. Então a complexidade de informação de liderança começa aqui. Porque na nossa pressa a gente se precipita e peca nisso. Porque a gente já começa tudo errado. E aí a gente tem que gastar um monte, tanto de investimento, tanto de tempo, tanto de paciência, tanto de amor, para capacitar essa liderança, que às vezes não são trabalhadores que Deus levantou para você. Porque o nosso coração ainda é novo. Então hoje já na nossa realidade, na minha realidade, foi um propósito do trabalho há 1 ano e 3 meses atrás para mim e para minha esposa, que era cuidar de adolescentes, na faixa de 0, de 10 a 18 anos. Falei, bacana, quem que são? São 3. Falei, pô, começamos bem. Quem que pode trabalhar? Eu, minha esposa e a Rose, 3. Então tá bom, já tem 6. Hoje, 1 ano e 3 meses depois, nós estamos com uma equipe de 28. E nós tivemos um acampamento de carnaval, 8 jovens se batizaram. Hoje, todos os nossos jovens e adolescentes são batizados e confessaram Jesus como Salvador, graças a Deus. Pode dizer graças a Deus, gente? Isso assim, pode continuar no Senhor, porque era um trabalho que não tinha perspectiva. Então, hoje, o nome lá do nosso trabalho que foi proposto chama preventivo. Eu tomei a frente do trabalho que chama preventivo. Então, nós trabalhamos lá, eu estou responsável desde as crianças até eles se desenvolver, vai passando para os adolescentes, para os jovens, eles têm que estar aptos para estar congregando e fazendo parte de todo o trabalho da igreja. E esse processo, a gente tem orado pedindo para Deus os trabalhadores. Tem aparecido muitos. E agora a gente tem 2 semanas atrás, e agora vai começar a parte de ensino. Eu peguei a minha segunda geração, você viu uma congregação, e falei, cara, você não pode... O César estava lá em cima na primeira. Se a gente está trabalhando coisa preventiva, tem que ter o alicerce, a fundamentação bíblica tem que começar agora. Não é lá na frente, porque eu não estou a fim de quebrar a cabeça de maneira reativa lá na frente, eu quero quebrar a cabeça agora, de maneira preventiva. Então hoje já saiu do campo da adolescência, nós temos famílias, adultos que estão chegando e estão debaixo agora dessa frente de trabalho preventivo. Bom, eu creio, me afogou. Isso que todos falaram, quando eu dou uma palavrinha, me afogou. A gente começou a sistematizar os fundamentos, um dos nossos fundamentos é aqui no conselho. Então nós começamos, não que não existia. Quem que é o Douglas aí? Aquela lá, né? O Douglas está lá no telão. Agora é meu pai.
quando a gente foi para lá, a gente conseguiu sistematizar melhor essas agendas, para que elas se tornassem estratégicas, intencionais e relacionais. Agora eu não sei, rapaz. E a partir daí, Regular a gente demais. fica isso Qual que é? para outros Não anos. sei se a gente balanceia, se a gente... Porque Não, nós estamos hoje tá certinho. Vamos realizar a gravação. do Ministério uma faixa de 100 200. E algumas coisas começam a ser um pouco diferentes daquilo que você vai tratando com as pessoas no dia a dia. E não tem como a gente abrir mão de algumas estratégias de alguns processos que precisam ser fundamentais na nossa vida, assim como o Ministério entende que a escola é fundamental para nós como Ministério. Como a conferência, como a retira, é fundamental. Nós começamos a trabalhar algumas coisas que são fundamentais. E partir para algumas agendas intencionais, relacionais e estratégicas. Ou seja, nós começamos a trabalhar lá com as nossas áreas individuais. Porque às vezes a gente não tem uma dinâmica de uma grande reunião de liderança uma vez por mês. Né? Nós começamos a trazer isso para dentro das nossas casas. Então hoje a gente se reúne na minha casa, no Ministério Infantil, a gente gasta tempo, fica lá, investe, faz um almoço, faz uma janta. A gente trata de estratégia, trata de tudo. Por que eu estou falando isso? Nossa, o Dom Almir hoje, nós temos, graças a Deus, o privilégio de ter um pastor de tempo exclusivo, que faz diferença na vida dele. E a gente vai estudar isso, a gente pode passar a estudar isso, e a gente vai ver que faz a diferença quando você tem alguém ali, dedicado para isso, pensando em todas as questões da igreja. Mas uma coisa, é só o pastor que é de tempo exclusivo da igreja, que está ali o dia todo. O resto, todo mundo trabalhando na sua vida ativa, e a gente tem que se agendar de acordo com o que não é a minha realidade. A minha realidade é a realidade da igreja. Então eu vou reunir com os meus amigos na hora que eles podem. Eu vou traçar estratégias, pensar sonhos, planos, processos dentro da igreja, de maneira relacional e intencional na hora que eles podem. Então, e isso é demanda, isso é trabalho. Porque a gente começa a conciliar todos os horários. Então eu preciso sentar, trazer esse povo para minha casa, eu preciso sentar com eles, eu preciso comer com eles, eu preciso conhecer cada um deles, eu preciso intencionalmente inspirá-los. Essa semana passada, umas 2 semanas atrás, a gente fez uma reunião no Ministério Infantil da minha casa e foi muito interessante, porque as pessoas estão lá totalmente dedicadas e com a cabeça. Mas nós entendemos juntos lá depois, com a liderança da igreja, nós como coordenadores desse processo, que a gente precisava melhorar a nossa inspiração com as pessoas naquele processo. Para que aquela tarefa, para que aquilo realizado no domingo, nessa formação, nessa capacitação desses líderes do Ministério Infantil, não seja apenas uma tarefa a cumprir em prol da comunidade daquelas crianças. Mas que aquilo se passasse a ser o quê? Um amor, uma paixão, um desejo, a vida, né? Porque senão a gente vai começar, a gente entende que a gente começa a ter as pessoas, a formar as pessoas pela necessidade, então eu estou aqui com um buraco no louvor, então eu preciso formar gente no louvor, eu preciso ter gente apaixonada, eu preciso treinar as pessoas para aquilo, a gente precisa transformar as pessoas para aquilo, né? Uma inspiração, um cuidado, só para resumindo. Porque hoje lá no Dom a gente é envolvido com as áreas sociais, como fala muito bem lá no estudo. Né? Que as igrejas menores, elas tendem a ter algumas ações fora da igreja. Então a gente está lá na Missão África, a gente está lá nos abrigos, lá na Missão Salvaterra, e as pessoas gostam de se engajar nisso. E um dia eu convidei um irmão para ir para a África, e ele falou assim: não, Paulo, eu não tenho paixão na África. Eu não tenho paixão na África. Aí eu pensei comigo, assim, meu irmão, eu também não tenho, eu tenho paixão de Jesus, estou apaixonado por Jesus. E num processo de formação de liderança, eu creio que essa é a minha inspiração para mim, de entender, claro, a realidade local, a necessidade local, para que a gente possa trabalhar isso nos processos, mas de inspirar a ser apaixonado por Jesus, a viver, e onde quer que ele esteja, ele cumprir aquilo que manda ele. E se engajar de fato na obra, aquilo que é o trabalho, não simplesmente pela tarefa, mas pelo amor a Cristo, pelo amor à obra, pelo amor à criança, pelo amor ao louvor. Né? Agora isso nós constantemente. Amém.
Vamos fazer o seguinte, para a gente aproveitar o máximo do nosso tempo aqui, vamos fazer um bate-bola aqui, e resposta assim, bem 10 segundos, 5, 15 segundos de algum plano. Marcos, algumas pessoas enfrentam assim, às vezes a gente vai conversar com os pais e fala assim, o problema é que as pessoas não querem, porque não tem líder suficiente. Como você lida com isso assim? Um ponto que você ajudaria o pastor a falar assim, vou por ele. Já vai pro Marcos. Inspiração. Não tem jeito. Às vezes, né, não podemos transferir essa culpa para as pessoas. Se elas não estão querendo, é porque nós não estamos inspirando. Então, bom, Vanderlei, quando você está olhando as coisas da sua realidade, dos jovens, aí o Bruno falou assim, eu preciso entender de Deus quem são as pessoas que Deus enviou, para mim não me atrapalhar, para não seja um enviado de Satanás, né, para me complicar. Como é que você tem esse discernimento de ir lá e ver entre todos aqui e falar assim, eu vou investir na vida deles? Nós temos lá na igreja um modelo que nós implantamos, está dando certo, né? Que é o discipulado 1 a 1, né? Então eu e minha esposa nós acompanhamos 5 casais e cada um desses casais acompanha mais de 1 a 2 casais e isso vai descendo. E nos jovens também a gente faz esse trabalho, então fica muito mais fácil da gente conseguir identificar aqueles potenciais líderes, né? Então, assim, a gente tem as reuniões que nós fazemos, então nós temos o líder dos jovens e nós temos o conselho dos jovens, então nós reunimos com eles para poder passar com tudo isso e também ouvir deles, né, aquilo que está acontecendo, e a partir daí a gente vai identificando aqueles jovens que estão se despontando e trazendo eles mais para próximo. Lúcio, na sua caminhada, jovem pastor, cidade nova, público diferente, povo diferente, qual a maior decepção na formação de Deus? Decepção? Não sei se eu tive muita, não. Eu sou tão feliz fazendo o que eu faço lá, assim tão realizado, tão potencialmente satisfeito. Estou querendo plantar outra. Estou querendo sair de lá e plantar outra. Assim, eu sei que, claro, há decepções, talvez no começo a gente enfrentou algumas lutas, desafios, mas eu vou te falar um negócio, estou falando de boa mesmo, assim, sincero que você. Cara, meu casamento melhorou, meu filho, assim, melhorou nas relações com a minha família, meu conhecimento, meu trabalho com a igreja, meu trabalho, acho que tudo melhorou tanto, que se eu olhar para trás, foi bom o jeito que aconteceu. Se acontecer mais difícil agora na próxima, melhorar mais, tá bom também. Eu só, vai 15 segundos, eu quero fazer um incentivo aqui, que nunca contou a igreja. É uma experiência única. Você vai crescer demais, eu quero te incentivar a fazer isso. Se eu puder te ajudar em alguma coisa a fazer isso, eu estou aqui para isso. Vai ser incrivelmente crescimento para a sua vida. Se você puder fazer isso em outra cidade, melhor ainda. Bruno, você estava falando lá que a oração precede a escolha, que é mais ou menos o que o Marcos citou, que tem um livro chamado Plano Mestre Evangelista, que fala sobre isso. Se ora, seleciona, depois se associa, no sentido agora eu vou caminhar junto, autoridade, aí você enquadra. Enfim. Se você abre e abre com controle, como você falou aqui mais cedo, você percebe que pessoas que você nunca imaginou querem estar junto, querem trabalhar, e não só pelas características que a gente julga que são adequadas, mas você vê que tem graça naquilo que a pessoa faz. E isso é de Deus. E o que eu tenho trabalhado agora com essas pessoas que Deus criou se chama valor. Porque uma vez que você tem um objetivo, você traçou um planejamento, põe um objetivo, escolhe uma metodologia, as pessoas esquecem, e se você não tiver alguns valores contigo, você vai se valer de qualquer meio para alcançar um fim. Aí os fins passam a buscar os meios. É por isso que nós temos muitos líderes que estão saindo pela tangente da ganância, tangente da ambição, porque eles não têm valores, princípios bíblicos, que a Bíblia dá. Não fala de valor de empresa, não, da Bíblia. Para nortear o como eles vão agora trabalhar e como nós vamos trabalhar com eles. Então, o que eu tenho gastado tempo agora se chama transmitir valores bíblicos para essas pessoas que estão trabalhando com a gente. Marcos, lá na sua igreja, talvez seja na relação lá com a multidão, mais gente, né, que você congrega lá, como essa pessoa que chega, ela entende esse espaço, em que momento ela se sente parte, qual é a estratégia para que ela faça assim, eu faço parte disso? Bom, as pessoas que chegam pelo tamanho da igreja, lógico, você é uma igreja de 100 pessoas, você consegue fazer isso mais informalmente. Mas quando você
ultrapassa aí, né, 500, 600 pessoas, você precisa ser um pouquinho mais intencional. Isso é igual a família, gente. Quando a gente olhar para a vida da igreja, você tem que olhar para a vida da dinâmica familiar. Então a gente quer aprender sobre vida de igreja, olha para a dinâmica da família, né? O casal casa e não exige tanta burocracia na relação, né? Então não está com vontade de transar a qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar da casa. Depois vai crescendo a família, né? E vai exigindo um pouco mais de burocracia. Os filhos chegam, aí nós temos que manter os mesmos princípios, só que você tem que ter uma dinâmica um pouco agora diferente. Então, quando a igreja é maior, se a gente ficasse naquele saudosismo, vamos chamar para casa, a gente ainda incentiva isso o tempo todo, porque o princípio é esse, o princípio é que todo mundo que está na igreja precisa frequentar a casa, de alguma casa, de alguma pessoa, não vai passar na minha casa, só. Né? E nem só do conselho. Então nós temos que ter formas de capilaridade para isso alcançar quem está chegando lá na porta. Então nós temos o Conheça Sal, a pessoa chega, ele tem um panorama do que é o Sal da Terra, história, visão nossa, o que nós cremos, o que é a vida da igreja do Sal da Terra. Há um incentivo muito grande para os pequenos grupos, apesar de que só metade da igreja está em pequeno grupo ainda. Então, se nós temos 700 pessoas, hoje nós temos 300 e poucas pessoas em pequenos grupos, né? Então ainda tem um grande desafio, porque essa outra metade, ela não está semanalmente na casa de alguém. Então a gente tem os ministérios, que é outra forma de envolvimento. São mais de 15 ministérios. Quando a gente éramos menos ministérios, o conselho só da congregação, o conselho pastoral, dava conta de coordenar esses ministérios. Quando isso cresce, e aí a gente entra lá no Tim Keller, porque até mais ou menos 200 pessoas, 300, você consegue só o conselho fazer esse papel de coordenar os ministérios. Quando você passa desse patamar de pessoas, você tem que criar um grupo de coordenadores de ministério. Então o conselho tem uma dinâmica entre ele, mas o conselho tem que estar junto com esse coordenador. Por exemplo, hoje a minha prioridade e da Roberta como coordenadores lá da congregação é o conselho da nossa congregação e o grupo de coordenadores. Só isso dá em média aí umas 40 pessoas. Então, por exemplo, o ano passado a gente recebeu 6 novos coordenadores, no final do ano para cá. 6 novos coordenadores de ministério nesse grupo. Então eu e a Roberta temos que ser intencional na relação com esses 6. São 6 novos casais que chegaram há pouco tempo, há uns 2, 3 anos na igreja, e aí nós temos que discipular essas pessoas. Então isso é função nossa. Está vendo? Então tem que ser uma cadeia, onde você vai estipulando essa cadeia até que o cara que chega lá na ponta, ele está sendo assistido, ele está sendo pastoreado. Agora, nem todo mundo que procura uma igreja grande, ele quer esse tipo de pastoreio. Então nós temos que ter estômago para saber que tem gente que procura uma igreja grande justamente porque ele quer ficar no anonimato, ele não quer receber visita, ele não quer ir para sua casa. E aí a gente tem que entender que nós vamos ter uma minoria flutuante que vai ser dessa forma. Quantos % das nossas igrejas são de monte de centro? Até quase 80% das igrejas. Então, são igrejas, a nossa grande maioria, tem a oportunidade de viver um antigo processo, de estabelecer bem a sua estrutura como corpo, como família, para que quando ela cresça, essa estrutura seja bem estabelecida.